Olá, sou o professor Antônio Carlos e neste vídeo proponho responder a seguinte pergunta: o que é efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico foi observado pela primeira vez por Hertz em 1887, quando percebeu que raios catódicos eram emitidos quando luz ultravioleta incidia sobre placas metálicas de cátodos sob vácuo, que também podiam produzir faíscas mais facilmente, com menor potencial aplicado. Posteriormente, observou-se que diferentes materiais necessitavam de luz com diferentes comprimentos de onda para que a faísca fosse gerada. Havia uma energia mínima de fóton, abaixo da qual o efeito não era observado. Este valor mínimo de energia era bem determinado e específico para diferentes metais. O efeito fotoelétrico foi explicado teoricamente quase 20 anos após sua descoberta, em 1905, por Albert Einstein. E foi por causa desse trabalho que ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921. Einstein propôs que ocorreria o choque entre um elétron da placa metálica com um fóton incidente, e se esse fóton tivesse energia suficiente, o elétron seria ejetado do átomo. Einstein não usava ainda a palavra fóton, ele se referia a um quantum de energia luminosa, ou no plural, quanta. Certamente, a proposta de Einstein levou em conta a descoberta do elétron em 1897 por Thomson, que o identificou como uma partícula fundamental, por fazer parte de toda a matéria conhecida. No seu experimento, estudou o desvio do feixe de raios catódicos ao atravessarem o campo elétrico de um capacitor e o campo magnético de um ímã. Para Einstein, pela lei da conservação da energia, a energia do fóton incidente hν deveria ser igual à soma da energia necessária para que o elétron fosse liberado da ação atrativa do núcleo atômico, mais a energia cinética que esse elétron adquiriria quando livre, isto é, quando ejetado da placa metálica. O gráfico mostra a relação entre os valores da energia cinética máxima do elétron liberado em função da frequência do fóton incidente. Einstein chamou a função trabalho, a energia mínima necessária para a liberação de um elétron da ação atrativa do núcleo atômico, que levaria a uma energia cinética tendendo a zero, isto é, seria a energia limite, abaixo da qual a energia transferida pelo fóton incidente não permitiria que ocorresse a liberação do elétron do interior do átomo. O valor da função trabalho, hν0, é uma propriedade de cada metal, como indicado para o sódio e o bário. Portanto, pela equação proposta, quando a energia do fóton hν é idêntica à função trabalho, tem-se a frequência de corte, que corresponde à energia cinética igual a zero. Sobre a origem da palavra fóton, cabe lembrar que Einstein não chamou de fóton cada ente luminoso que compõe um feixe de luz. Einstein o chamou de quanta de energia. Planck, anteriormente, havia afirmado que a energia da luz era discreta e deu o nome a essas entidades de ressonadores individuais. A palavra fóton foi proposta e propalada por Lewis apenas em 1926, para definir estes entes constituintes da luz. Mas foi depois que Louis de Broglie, em 1924, propôs a dualidade partícula-onda, isto é, uma onda eletromagnética podia se comportar como partícula e vice-versa. Nesta figura, a escala vertical é energia e estão representados os estados eletrônicos de um material condutor,
que, quando ocupados, aparecem em cinza e, quando vazios, estão em branco. E são tantos estados que se sobrepõem que formam um contínuo. São por isso chamados de banda de valência e banda de condução. Esta representação é a hoje utilizada e não foi proposta por Einstein. Neste esquema, o fóton verde teria energia exata para transferir o elétron de maior energia entre os estados ocupados para outro estado eletrônico no limiar da máxima energia eletrônica possível. Esse fóton verde representa a função trabalho definida por Einstein, e a frequência associada a ela seria a frequência de corte, ou frequência limite do fóton incidente, abaixo da qual não ocorreria a liberação do elétron da ação do núcleo atômico. O fóton vermelho, ao incidir sobre a superfície metálica, não levaria à ejeção de um elétron, apenas poderia causar transições eletrônicas internas, mas o elétron, levado a um estado excitado, ainda estaria preso ao núcleo atômico. O fóton azul levaria à ejeção do elétron com velocidade diferente de zero, mas se incidisse, como representado, sobre o elétron de maior energia entre os estados ocupados, este seria ejetado com a máxima energia cinética possível. Na figura A, está representado o efeito da incidência de um feixe de luz monocromática, isto é, com todos os fótons possuindo mesma energia, mesma frequência, sobre um certo átomo. Estes fótons podem liberar diferentes elétrons do sistema, oriundos de diferentes níveis de energia, e cada um teria uma energia cinética também diferente. Porém, a energia cinética máxima do elétron ejetado seria aquela oriunda da transição do elétron do maior nível de energia ocupado. Na figura B, estão representados os níveis de energia de 3 diferentes metais, que possuem diferentes funções de trabalho, submetidos ao mesmo feixe de radiação monocromática. As 3 transições representadas mostram o efeito do fóton incidindo sobre o elétron de maior energia dentre os estados ocupados e o respectivo valor da energia cinética máxima. Para o elemento da direita, esta radiação monocromática possui fótons com energia igual à da sua função trabalho e, portanto, nesta condição, não ocorre liberação de elétrons quando irradiados. Um exemplo real. O potássio metálico possui função trabalho igual a cerca de 2 elétrons-volt. Logo, um fóton vermelho com energia equivalente a 1,77 elétron-volt, que tem, portanto, comprimento de onda de 700 nanômetros, não poderá gerar elétrons livres. Lembre que a energia é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Já os fótons de comprimento de onda 550 nanômetros e 400 nanômetros, que possuem cores verde e violeta e energias maiores que 2 elétrons-volt, podem gerar fotoelétrons com diferentes velocidades. Nesta outra figura, estão representados os mesmos fótons em um diagrama de energia. Os fótons verde e violeta estão representados retirando os elétrons do estado ocupado de maior energia eletrônica, quando as velocidades do elétron ejetado serão máximas. Lembrando que podemos descrever um fóton a partir de sua energia, ou de sua frequência, ou de seu comprimento de onda, pois esses valores estão relacionados segundo as equações de Planck e Einstein. Certamente, os experimentos de Millikan sobre o efeito fotoelétrico
publicados em 1916, levaram ao Prêmio Nobel de Einstein em 1921 pela comprovação de sua proposta teórica. Millikan mediu a energia cinética máxima de fotoelétrons, variando a radiação monocromática incidente, e verificou que essas propriedades eram lineares e não dependiam da intensidade do feixe de luz. Esta independência significa que cada fóton libera um elétron do material, e a energia cinética de cada elétron liberado é função da energia de cada fóton, e não da quantidade de fótons. Esse experimento prova que a luz é formada de entes individuais, como proposto por Planck e enfatizado por Einstein. Outro resultado é que quando a energia cinética máxima é zero, tem-se a frequência ou energia do fóton que corresponde ao valor da função trabalho do metal, que para o sódio corresponde a um fóton de comprimento de onda 683 nanômetros. A aplicação de um potencial elétrico entre os eletrodos, como neste arranjo, permite medir variações da energia cinética máxima com uma luz monocromática. Nos diagramas de energia, a figura 1 indica a situação em que não é aplicado potencial nos eletrodos, e a velocidade máxima dos elétrons possui um determinado valor. Na figura 2, está representado um potencial aplicado no eletrodo emissor, cátodo, que o carrega negativamente, ocorrendo a ocupação de estados eletrônicos excitados do metal. Neste caso, a mesma radiação monocromática leva à emissão de elétrons com a velocidade máxima maior que a do caso anterior, e um número maior de elétrons é emitido, isto é, maior fotocorrente medida no amperímetro A. Na figura 3, o potencial aplicado no eletrodo emissor retira elétrons até que a radiação incidente não possa gerar emissão de elétrons da superfície, cessando a fotocorrente. Isto pode ser representado em um gráfico da fotocorrente I pela voltagem V. Podemos verificar que quando o potencial aplicado é menos V0, o cátodo está positivo e a corrente de fotoelétrons I vale zero. Quando o potencial é aumentado, a corrente fotoelétrica aumenta, isto é, mais elétrons são liberados do eletrodo emissor. Mas há um potencial de saturação Vs, a partir do qual o aumento de potencial não aumenta a fotocorrente. Isto ocorre porque, nesta condição, a quantidade de fótons W, que é proporcional à intensidade da luz monocromática, está fixa. Então, todos os fótons estão interagindo com elétrons e liberando um elétron por fóton. E não adianta aumentar a quantidade de elétrons na superfície. O aumento do potencial aumenta a velocidade dos elétrons ejetados, mas não aumenta o número de elétrons. Mas se a intensidade do feixe de luz que chega ao eletrodo emissor for, por exemplo, dobrada a 2W, a fotocorrente também será o dobro da anterior, isto é, o dobro de elétrons será liberado da superfície do metal. A explicação do efeito fotoelétrico, dada por Einstein, contribuiu para a teoria quântica e para o modelo atômico de Bohr, porque indicou que a luz é realmente quantizada, isto é, formada por entidades que ele chamou quanta e nós hoje chamamos fótons, cuja energia é igual a hν, corroborando assim a proposta de Planck, de que a energia de um feixe de luz em cada frequência νi seria proporcional ao número de fótons que possuem essa frequência. Também justificou que cada elemento químico
constituinte de cada eletrodo emissor, possuiria valores de energia eletrônica distintos e, portanto, um valor específico da função trabalho. E um modelo para a estrutura dos átomos deveria contemplar esta observação experimental.